Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um review aqui no nosso canal. Um review hoje um pouco diferente, a gente está fazendo um review com pregão em andamento. Inclusive tinha um bom tempo que a gente não fazia um review com o mercado em andamento. Hoje a gente resolveu fazer esse review justamente para poder mostrar para quem é assinante do nosso canal ou quem acompanha o nosso canal pela internet o fluxo estrangeiro num dia de tensão aí dos mercados internacionais no pregão de hoje. Bom, fluxo vendedor no mercado à vista, eles já estão aí com quase 200 milhões de reais na ponta vendedora, e para o Ibovespa Futuro também estão atuando na ponta de venda, tá? O saldo do dólar também, eles estão vendendo as posições. Bem interessante, a gente está acompanhando essa posição do dólar. A gente tem aí no nosso review geral do boletim de ontem o comportamento que eles estão aí na moeda americana. Quem tiver a oportunidade, dá uma olhada no nosso review do pregão de ontem. Bom, bolsas americanas, pessoal, todas as três principais bolsas por lá também estão trabalhando no ambiente negativo. Quedas superiores também a 3% na sessão de hoje. Bom, e nos ativos aqui, pessoal? Ponta de compra, eles estão aí com Cielo. Ponta de venda, eles estão com Petrobras. Inclusive, a gente observou que no pregão de ontem eles tiveram volume comprador e Petrobras foi o carro-chefe de venda por parte deles em quase 60 milhões de reais. Na ocasião, Petrobras já tinha subido aí praticamente quase 4%. Bom, a gente chegou até a comentar que possíveis realizações de lucros de compras que a gente observou no ativo por parte deles em alguns pregões anteriores. Hoje, eles também estão vendendo quem? Itaú, Bradesco, Ambev. São as ações de maior peso no nosso índice. Lembra que a gente está comentando isso, pessoal? Direto, né? Então é o seguinte, hoje não foi diferente, eles estão atuando fortemente nessa ponta e também nas ações de Vale. Ontem, inclusive, deram um refresco em Vale. Vale subiu mais de 5% no pregão de ontem, eles ficaram com praticamente 14 milhões de reais em compras e hoje eles já estão aí devolvendo e o ativo tem uma desvalorização expressiva aí no nosso mercado, um pouco mais de 8% nesse momento. Bom, projeções de lucros aqui, não precisa nem da gente falar, os ativos que eles estão comprando estão perdendo dinheiro, mesmo porque o único ativo do nosso índice Bovespa que está com a variação positiva é Estácio, certo? Dos 59 ativos componentes do índice, inclusive eles estão na ponta compradora no ativo, em tanto sangue que a gente está verificando aqui em relação a essas vendas. A ponta compradora eles estão perdendo um pouco mais de 3 milhões de reais, só que na ponta vendedora eles estão com uma projeção de pouco mais de 10 milhões de reais, inclusive com uma variação média bem mais expressiva do que na ponta compradora. Bom, e nas opções, pessoal? O que a gente está comentando aqui é o seguinte, esse ambiente está vendedor no mercado à vista e também vendedor para o mercado de opções. No caso aqui de Petrobras, eles já estão aí com praticamente 1 milhão e 600 de projeção de queda, porque compra de put também é projeção de queda. E no caso de Vale, inclusive o ativo tem uma queda mais expressiva no pregão de hoje, eles já estão aí com praticamente 3 milhões e meio de projeção de queda nas opções de Vale, que também estão com ambiente positivo para as puts no caso da Vale. Vamos dar uma olhada rápida aqui nos nossos contratos? Olha aqui, pessoal. Ponta vendedora durante todo o pregão. Em relação ao preço, a gente teve uma desvalorização muito grande na primeira hora do dia. Inclusive, aqui a gente chegou a observar 2.500 pontos. A gente chegou a ter praticamente aí 3.000 pontos entre a mínima do dia em relação ao fechamento do pregão de ontem. E a gente fechou aí com praticamente 2.500 pontos na primeira hora do pregão de hoje. Em relação à evolução do Ibovespa Futuro, a gente está tendo aí praticamente um movimento lateralizado, né? Praticamente desde meio-dia, a variação em base horária é bem pequena, então a gente está nesse movimento lateral e o fluxo por parte deles também não ajuda porque eles estão fazendo pressão de venda. No caso do dólar, pessoal, o dólar teve uma variação positiva muito grande na abertura, inclusive o fechamento da primeira hora, a gente teve uma variação aqui de praticamente 50 pontos, quase 50 pontos, mas da máxima do dia a gente chegou a ter aí 100 pontos de variação no dólar em relação ao fechamento do pregão de ontem, ok? Bom, então significa que depois disso eles reduziram, né, essa ponta compradora da primeira hora do pregão e inverteram a mão e por hora eles estão praticamente zerados, né, pessoal? Então aqui com esse movimento bem lateralizado e o dólar ensaiou também uma recuperação. A gente tem já
inclusive nos nossos boletins, quem não assistiu pode dar uma olhada, que a gente tem aí um ambiente comprador nesse contrato que vence agora no dia 30, certo? E eles têm praticamente mais 3 dias de negociação, já que no dia 30 a gente já muda de contrato e eles estão na ponta compradora para o dólar no nosso mercado. Vamos dar uma olhada agora no quadro de opções? Olha pessoal, as opções aqui de Petrobras, as opções que eles estão atuando na ponta compradora, estão perdendo um pouco mais de 10%. E as opções que eles estão atuando na ponta vendedora estão ganhando um pouco mais de 11%. Além do volume ser maior na ponta vendedora, estão tendo aí uma valorização um pouco maior desses ativos que estão atuando na ponta vendedora, e esse net está um pouco mais de R$100 mil, conforme a gente viu lá no nosso quadro geral. No caso de Vale, pessoal, é o show, né? 32% das opções que eles estão atuando na ponta compradora e 24% nas opções que eles estão atuando aí na ponta vendedora no pregão de hoje. Isso deu um pouco mais de R$1.200.000 nas opções de Vale no pregão de hoje. Ok, pessoal? Bom, esse é o nosso panorama do nosso mercado, um dia de queda generalizada. O fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha mais uma vez acertou essa ponta e direção que eles tomam para o nosso mercado. É claro que a gente sabe que essa aversão a risco não é só no Brasil, é pelo mundo, e eles estão aproveitando também para poder surfar essa ponta vendedora no nosso mercado e possivelmente ter a possibilidade aí de auferir lucro com essa movimentação. Ok, pessoal? Um forte abraço para vocês, um bom final de semana e até o nosso próximo boletim. Tchau, pessoal!